Agora a gente vai entrar na parte da classificação reológica dos fluidos. Os fluidos, eles são classificados, essa classificação ela vai dizer pra gente como que a viscosidade do fluido vai se comportar de acordo com a tensão aplicada. Vocês vão entender melhor. Por exemplo, a gente tem os fluidos newtonianos. Por exemplo, a água é um fluido newtoniano. O que significa isso? Fluidos newtonianos são aqueles cuja viscosidade é constante, ou seja, apresentam um único valor de viscosidade em uma dada temperatura. Lembra que eu falei que a viscosidade varia com a temperatura? Ok, a viscosidade varia com a temperatura. Nos fluidos newtonianos, a viscosidade só varia com a temperatura, mais nada. Para uma temperatura fixa, aquele fluido vai ter uma viscosidade fixa e acabou. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a água vai ter uma viscosidade X, independente de qualquer coisa. A 40 graus Celsius, ela vai ter uma outra viscosidade, ok? Então, varia somente com a temperatura. Agora, se eu tenho uma temperatura fixa, a viscosidade daquele fluido não vai variar, vai ficar constante. E aí, gente, a gente mede a viscosidade usando essa equaçãozinha aqui, ó. Tensão de cisalhamento, que é a tensão que eu estou aplicando, é igual a viscosidade vezes taxa de deformação, igual eu mostrei no slide passado. Agora, como é que é no fluido não newtoniano? A viscosidade, ela não varia somente com a temperatura. A viscosidade, ela também vai variar se eu tiver uma temperatura fixa, por exemplo, 20 graus Celsius. Como que ela vai variar? Ela varia de acordo com a tensão aplicada sobre aquele fluido. E essa equação aqui, ela já não é mais válida, tá? Ó, não é mais válida. Como assim? Imagina que eu tenho um recipiente, né? Um misturador. Dentro desse misturador, eu tenho um fluido não newtoniano. Aliás, um fluido newtoniano. Dentro desse recipiente, eu tenho pás que agitam aquele fluido, né? Então, essas pás, elas estão girando ali numa velocidade constante. Elas estão girando ali, elas estão promovendo uma deformação constante daquele fluido. Ok. Agora, vamos supor que aquelas pás que estão ali agitando, elas vão aumentando a velocidade de agitação progressivamente. Quando elas vão aumentando a velocidade de agitação progressivamente, elas estão aumentando a taxa de deformação. No caso dos fluidos newtonianos, a viscosidade daquele fluido, vamos supor, água, por exemplo, vai continuar constante, vai continuar a mesma, independentemente da velocidade de agitação daquelas pás. Agora, num fluido não newtoniano, a viscosidade daquele fluido vai variar, ou seja, aquele fluido vai ficar mais duro ou mais ralo. Não são termos corretos, mas para a gente imaginar direito, né? Ele vai ficar mais ralo, digamos assim, né? Mais fácil de fluir ou mais duro, mais difícil de fluir, de acordo com a velocidade de agitação das pás. A gente não consegue imaginar isso para a água, né? Porque a água é um fluido newtoniano. Se a gente tem ali água dentro de um recipiente com um agitador ali, se a gente aumenta ou diminui a velocidade daquele agitador, a água continua com a mesma viscosidade, porque ela é um fluido newtoniano. A viscosidade dela não se modifica em função da deformação que eu estou aplicando ali. Exemplos de fluidos newtonianos, né? Água com açúcar, óleo, né? Alguns óleos. Agora aqui eu fiz um exemplo, ó. Olha só, a uma temperatura fixa de 20 graus Celsius foram aplicadas diferentes tensões de cisalhamento nos fluidos A, B e C. No caso, não tem fluido C aqui, tá? O fluido C eu tirei, esqueci de deletar aqui do enunciado. Durante o procedimento, foi medida a taxa de deformação. Os resultados estão na tabela abaixo. Então, ó, a gente tem o fluido A e o fluido B. Aqui está a taxa de deformação e aqui a gente tem a tensão. Fluido B, taxa de deformação e tensão. Olha só, quando o fluido é newtoniano, essa equação aqui, ela é obedecida.
a viscosidade ela é constante, independente da taxa de deformação ou da tensão de cisalhamento. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois valores aqui de taxa de deformação e de tensão e vai calcular a viscosidade desse fluido. Se a viscosidade der igual, quer dizer que esse fluido é newtoniano, porque a viscosidade dele não pode variar se ele for um fluido newtoniano, né? Então, está perguntando justamente isso, ó. Quais desses dois fluidos aqui são newtonianos? Os dois são newtonianos, um só, é isso que ele quer que a gente faça, ó. Então, primeiramente, para o fluido A, aqui tá essa equação aqui, eu escrevi a equação aqui, tá vendo, ó? Eu vou pegar dois valores aqui, eu vou pegar primeiro aqui, taxa de deformação 100 e tensão 20, né? Taxa de deformação, vamos supor que seja a velocidade do agitador. A tensão é a energia que o equipamento está gastando, né? A tensão que ele tem que aplicar ali para conseguir fazer esse agitador girar nessa velocidade. Então, eu vou calcular a viscosidade aqui, né? Para essa taxa de deformação e essa tensão. Então, tá aqui, ó. Tensão 20, taxa de deformação 100. Viscosidade eu quero calcular. Calculei aqui 20 sobre 100, 0,2. Viscosidade é 0,2. Aí, ó, eu apliquei uma outra taxa de deformação. Deixa eu ver qual valor que eu peguei. Ó, eu peguei esse aqui, ó, 340. Eu apliquei essa taxa de deformação. E para essa taxa de deformação, eu precisei dessa tensão aqui, ó. Precisei de uma tensão igual a 68. Então, tá aqui, taxa de deformação e tensão. Vou calcular a viscosidade. Viscosidade deu 0,2. Então, reparem que a viscosidade do fluido não se modifica quando eu aplico velocidades de agitação maiores, tá? Gente, eu tô dando aqui o exemplo de velocidade de agitação dentro de um misturador porque fica mais fácil a gente visualizar, mas não é só necessariamente velocidade de agitação dentro de um misturador, tá? É qualquer tensão que eu esteja aplicando ali. Então, ó, reparem que a viscosidade não se modificou, independentemente da deformação, da taxa de deformação que eu estou aplicando ali. Então, o fluido A, ó, a viscosidade do fluido A não se modifica quando eu aplico diferentes tensões ou diferentes taxas de deformação. Então, é sim um fluido newtoniano. Agora vamos para o fluido B. O fluido B eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu peguei qualquer dois valores dessa tabela aqui, tá, gente? Peguei a tensão igual a 15 e a taxa de deformação igual a 250. Então, apliquei aqui na equação, vou calcular a viscosidade, deu 0,06. Agora, eu vou pegar outra tensão e outra deformação. Ó. Essa deformação e essa tensão. Calculei a viscosidade, deu 0,04. Ou seja, quando eu aumentei a deformação, né, a taxa de deformação e, consequentemente, a tensão, eu modifiquei, o fluido, ele modificou a viscosidade dele acabou diminuindo. Então, esse fluido aqui não é newtoniano. Ó, a viscosidade do fluido B se modifica quando eu aplico diferentes tensões. Então, não é um fluido newtoniano. Aí pergunta aqui, ó. Tá. Na letra B, determine a viscosidade dos fluidos newtonianos. No caso, a gente determinou aqui, ó, do fluido A. O único fluido newtoniano aqui foi o fluido A. A gente viu que a viscosidade dele foi 0,2. Eu usei essa equação aqui para determinar a viscosidade dele. Agora, do fluido B, não faz sentido eu determinar a viscosidade dele. Eu até determinei aqui, vocês estão vendo que eu determinei aqui, ó. Eu posso usar essa equação para determinar a viscosidade de um fluido não newtoniano. Só que por que não faz sentido? Porque a viscosidade dele se modifica de acordo com a taxa de deformação. Então, esse fluido não tem uma viscosidade definida. Para cada taxa de deformação, ele vai ter uma viscosidade diferente. A 40 graus Celsius,
sua viscosidade seria a mesma? No caso aqui, a viscosidade do fluido A que eu determinei, ou do fluido B também, não tem problema. Todas essas viscosidades aqui que a gente determinou foram todas para 20 graus Celsius, tá vendo aqui, ó? Aí pergunta, a 40 graus Celsius, essas viscosidades seriam as mesmas? Não. Por quê? Porque a viscosidade, ela varia também com a temperatura. Então, não seriam os mesmos valores, tá? A resposta é não. Aí, gente, outra coisa que a gente precisa saber dos fluidos newtonianos, né? Eles obedecem essa equação aqui. A viscosidade, ela é constante. E aí, reparem uma coisa. Essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. Como é que é a cara? Isso vocês já viram lá em matemática, no primeiro ano, né? Imagino. Uma equação de primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Y é igual a AX mais B. No caso aqui, isso aqui é uma equação de primeiro grau, ó. Isso aqui é o valor de Y, a tensão de cisalhamento é o valor de Y. É a variável dependente, né? A viscosidade é o coeficiente angular da equação, ó. Ele não se modifica, é um número fixo. A taxa de deformação é o X, né? A taxa de deformação é a deformação que o equipamento está aplicando. É a minha variável independente. E o B aqui, no caso, não tem B, tá? O B aqui nessa equação tem um valor igual a 0. Aí, como a gente tem aqui uma equação de primeiro grau, a gente pode... Como é que é a cara de um gráfico de uma equação de primeiro grau? É uma reta, né? Então, isso aqui vai dar uma reta. A gente vai plotar isso aqui num gráfico. Como é que vai ficar esse gráfico? Ó, o Y, ele vem aqui no eixo Y, tá aqui, ó, tensão de cisalhamento no eixo Y. A taxa de deformação vai no eixo X, então os valores de taxa de deformação no eixo X. Isso aqui, obrigatoriamente, tem que dar uma reta. Aí, gente, o A, que é a viscosidade, é o coeficiente angular. Ou seja, é o quanto essa reta está inclinada. O A, ele vai dizer pra gente a inclinação da reta. Ou seja, olha só, aqui eu tenho dois fluidos, ó, o fluido C. Então, aqui a gente tem a reta para o fluido C e para o fluido D. Qual desses dois fluidos tem os dois fluidos são fluidos newtonianos. Por quê? Porque aqui a gente tem uma reta. Para fluidos não newtonianos, isso não fica uma reta. Qual desses dois fluidos tem a maior viscosidade? Bom, a viscosidade não é o valor de A? Não é a inclinação da reta? Quanto maior a viscosidade, mais inclinada vai ser a minha reta. Então, eu posso dizer que o fluido C tem maior viscosidade que o fluido D. Olha a inclinação da reta do fluido D. É essa inclinação aqui. O fluido C tem uma inclinação muito maior, tá vendo? Então, quanto mais em pezinha tiver essa reta, maior vai ser a inclinação. Então, maior é a viscosidade daquele fluido. Então, ó, o fluido C tem maior viscosidade que o fluido D. Agora, vamos falar dos fluidos não newtonianos, né? Primeira coisa, a gente tem os fluidos dilatantes. A gente tem vários tipos aqui, tá? Vamos falar um de cada vez. Os fluidos dilatantes, a viscosidade, primeira coisa, a viscosidade não é constante, tá? Nos fluidos newtonianos, a viscosidade é constante para uma temperatura fixa. Nos fluidos não newtonianos, a viscosidade não é constante para uma temperatura fixa. Ela varia. E ela varia com o quê? Varia de acordo com a deformação que eu estou aplicando ali, de acordo com a tensão que eu estou aplicando ali. Então, vamos voltar ali no exemplo do misturador, né? Um reservatório com fluido ali dentro. Vamos supor que esse fluido que está ali dentro do misturador é um fluido dilatante. A viscosidade dele vai aumentar com o aumento da deformação. Então, vamos supor que o fluido está dentro de um reservatório. Eu tenho um agitador ali dentro, né, que gira, que roda. Aí, vamos supor que a velocidade de agitação
está aumentando com o tempo. Eu tô girando aquilo ali cada vez mais rápido. O que vai acontecer com a viscosidade desse fluido, né? Se eu tô girando aquelas pás cada vez mais rápido, eu tô aumentando a taxa de deformação. Então, a viscosidade daquele fluido vai aumentar na medida que eu aumento a deformação. E o que acontece com a tensão aplicada pelo equipamento? O equipamento ele vai ter que aplicar ali uma tensão maior para conseguir aumentar a velocidade de agitação daquelas pás, porque o fluido, a viscosidade do fluido está aumentando. Então, é como se aquele fluido estivesse ficando cada vez mais duro. Fica cada vez mais difícil aumentar aquela agitação ali, porque o fluido, a viscosidade dele está aumentando. Se fosse um fluido newtoniano, a viscosidade dele não aumentaria na medida que eu aumento a velocidade de agitação das pás. Aí, gente, um exemplo aqui, ó, uma solução de água mais amido de milho. Olha só, não sei se vocês já fizeram isso em casa, mas se a gente faz uma solução, pega maisena é amido de milho, e mistura com um pouquinho de água, a gente tem uma pastinha, certo? Essa pastinha, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento em casa. Essa pastinha, se você deixa ela parada assim na sua mão, você não está aplicando tensão nenhuma ali, certo? Então, a viscosidade dela é bem baixa. O que vai acontecer? Ela vai escorrer ali da sua mão, porque ela é pouco viscosa. Agora, se você pega essa pastinha, bota na sua mão e fica sacudindo ela para lá e para cá na sua mão, o que você está fazendo? Você está aplicando uma tensão ali naquela pastinha. E ela vai ficando cada vez mais dura. Tanto é que ela não escorre na sua mão. Ela vai ficar ali na sua mão, ela vai formar uma bolinha ali. É como se ela fosse ficando cada vez mais sólida. Por quê? Porque você está aplicando uma tensão ali, você está aumentando a tensão, você está aplicando uma deformação ali, e esse aumento da deformação que você aplica aí vai deixando ela cada vez mais viscosa, cada vez mais dura. Então, essa solução de água com maisena é um belo exemplo de um fluido dilatante, um fluido não newtoniano dilatante. Ele fica cada vez mais duro ou mole, de acordo com a tensão que você aplica ali. Se você não aplica tensão nenhuma, se você deixa aquela pastinha na sua mão, sem aplicar nenhuma força ali, ela vai escorrer igual vocês estão vendo aí. Um exemplo bem legal vocês encontram vários vídeos sobre isso na internet, tá, gente? Mas a gente tinha um programa no SBT que eles enchiam uma piscina, acho que era do Celso Portiolli. Esse programa não é nem tão antigo não, tá? Não é nem de muitos anos atrás não. Eles enchiam uma piscina com essa pasta de água e maisena. E aí o que a pessoa tinha que fazer? Se a pessoa entrasse dentro da piscina calmamente, ela iria afundar, certo? Porque quando ela entra calmamente dentro da piscina, a tensão que ela está aplicando ali é pequena. Então, a viscosidade dessa solução ali é baixa, então a pessoa afunda. Agora, a pessoa ela tinha que passar correndo de um lado a outro, pisando nessa pastinha, né, sem afundar. Para que ela conseguisse passar de um lado para outro correndo sem afundar, ela tinha que ir rapidamente. Ou seja, ela tinha que aplicar uma tensão ali, que é o corpo dela, né, que está tensionando aquilo ali. Por que ela consegue passar pela piscina sem afundar? Porque quando ela pisa ali, ela está aplicando uma tensão forte ali naquela piscina. E aí, naquela região onde ela pisa rapidamente, aquele amido, a viscosidade aumenta, porque a pessoa, quando ela pisa ali, ela está aplicando uma tensão. Então, a viscosidade naquela região aumenta muito. É como se naquela região formasse um sólido. É como se naquela região aquele amido se solidificasse. Então, é justamente isso. Se essa solução de água e amido de milho não fosse um fluido dilatante, isso não seria possível. Depois a gente tem os pseudoplásticos. É a mesma coisa que os dilatantes. A diferença é que a viscosidade dos pseudoplásticos
diminui à medida que eu aumento a tensão, à medida que eu aumento a deformação do fluido. Então, vamos imaginar novamente um reservatório, um misturador com pás agitando aquele fluido ali dentro. Então, vamos supor que eu tenho um fluido pseudoplástico ali dentro e eu aumento a rotação das pás. Quando eu aumento a rotação, eu estou aumentando a taxa de deformação. E o que vai acontecer com a viscosidade daquele fluido? Vai diminuir. Então, vai ficar mais fácil eu agitar aquele fluido ali dentro e não mais difícil, como ocorre com os fluidos dilatantes. Aí, exemplos aqui, né? De alimentos em que isso ocorre. Alguns sucos de frutas, tá, gente? Suco de maracujá. Eu achei um trabalho que mostrava isso, né? Que o suco de maracujá, ele é pseudoplástico e o suco de graviola também. Alguns molhos de tomate, como eu falei para vocês, esses alimentos dependem dos ingredientes que você está utilizando. Então eu não vou dizer para você que qualquer molho de tomate vai ser pseudoplástico. Não, geralmente eles são pseudoplásticos, mas isso depende dos ingredientes que foram utilizados. Como que são os gráficos desses materiais dilatantes e pseudoplásticos? Como eu falei, não vai ser uma reta. Não vai ser uma reta igual o... Tá aqui, ó. Aqui a gente tem um fluido newtoniano, é uma reta. A tensão de cisalhamento varia de acordo com a taxa de deformação, né? A viscosidade, ela é constante, né? Agora, para os dilatantes, é esse formato que vai ser aqui, ó. Reparem, ó. Para uma taxa de deformação, chega uma hora que eu preciso aplicar uma tensão cada vez maior para eu conseguir uma pequena taxa de deformação. Então, à medida que a viscosidade do fluido vai aumentando, ó, porque a viscosidade aumenta, tá vendo? À medida que a viscosidade vai aumentando, a tensão que eu tenho que aplicar, ela sobe muito. Eu preciso aplicar uma tensão cada vez maior para conseguir uma deformaçãozinha aqui, tá vendo? Agora, nos pseudoplásticos, então esse aqui é o dilatante. No pseudoplástico, não. Reparem que para uma taxa de deformação aqui, ó, daqui até aqui, a tensão que eu preciso aplicar, ela não sobe muito, ó. A tensão que eu preciso aplicar, ela vai subindo cada vez menos. Então, por quê? Porque o fluido, a viscosidade do fluido vai diminuindo. Então, a tensão requerida para uma deformação, ela é cada vez menor. Aí, gente, ó, nesses gráficos aqui, não importa a posição das curvas, o que importa é o formato das curvas. Então, por exemplo, ó, aqui eu também tenho um fluido pseudoplástico, tá vendo? Ó? O formato da curva é o mesmo formato dessa curva aqui. A tensão, ela aumenta, mas ela vai aumentando cada vez menos. Então, reparem que essa curva aqui, ela está abaixo da curva do fluido, da reta do fluido newtoniano. Então, a posição da curva, não importa se ela está lá embaixo ou se ela está em cima. O que importa é o perfil, o comportamento. Aí a gente tem um outro tipo de fluido não newtoniano, né? A gente falou sobre dois, os dilatantes pseudoplásticos. Agora a gente tem o plástico de Bingham. Eu não sei se a pronúncia correta é essa. Eu vou dar uma olhada ali e falo para vocês depois. Nesse caso, a relação entre a deformação e a tensão é linear. Ou seja, a viscosidade desses fluidos, ela não varia. É uma viscosidade constante. Então, a gente tem uma reta igual ao fluido newtoniano. A viscosidade não se modifica. Então, qual é a diferença desse plástico de Bingham para o fluido newtoniano? A diferença, vocês estão vendo aqui que é uma reta, ó, tá vendo? A viscosidade não se modifica. Ela não aumenta ou diminui na medida que eu aumento ou diminuo a agitação das minhas pás. Né? A viscosidade, ela é constante. A diferença é que
Para eu conseguir alguma deformação, para eu conseguir começar a deformar o material, eu preciso de uma tensão mínima, eu preciso aplicar uma tensão mínima. Exemplo, pasta de dente ou maionese. Como é que eu vou explicar isso? Ó, a água é um fluido newtoniano. Para eu começar a escoar a água, é só eu aplicar uma tensão ali. A partir do zero, a água já começa a escoar. A tensão que eu aplico a partir do zero já faz a água começar a escoar. Agora, se eu tiver pasta de dente ali, um pouquinho de pasta de dente em cima da pia, né? Caída em cima da pia. Para eu conseguir começar a escoar aquela pasta de dente, eu preciso aplicar uma tensão mínima. Eu vou aplicando uma tensão, né, com o meu dedo a partir do zero. Só que a pasta de dente só vai começar a escoar até que eu chegue numa tensão mínima. A água não. A água ela já começa a escoar do zero. A partir do zero ela já começa a escoar. Igual tá vendo aqui, ó. A deformação ela começa a partir do zero. Nesse tipo de material aqui, a deformação, eu preciso aplicar uma tensão mínima. Antes dessa tensão, eu não consigo deformação alguma. Exemplo, né? Pasta de dente, maionese é outro exemplo também. Como eu falei, depende dos ingredientes que foram utilizados na maionese. É claro que quando a gente tem lá um punhado de pasta de dente em cima da pia, a impressão que a gente tem é que qualquer forçazinha que a gente aplica ali naquela pasta de dente, a pasta de dente já vai começar a escoar, certo? Mas é porque a gente não consegue medir a força que a gente está aplicando. Para isso existem equipamentos. Os equipamentos, eles vão fazer os testes. Eles vão começar com a força zero, né, com zero, depois uma força infinitamente pequena, aí eles vão aumentando a força gradativamente e eles vão calculando ali a deformação.